Fiquei em frente ao espelho, ajeitando o fecho do meu colar, e tentei me convencer de que aquela noite seria diferente. Depois de meses de conversas secas e olhares de canto de olho nas reuniões do conselho, meus pais finalmente tinham me procurado. Um jantar na mansão, só nós três. Sem distrações. Por um instante, me permiti acreditar que era um sinal de trégua, de reconciliação, talvez até uma chance de voltar a ser a filha deles, e não sua adversária. Eu já estava colocando meu casaco quando o celular vibrou. 3 palavras frias na tela: me ligue imediatamente. Era Vitor, sem saudação, sem contexto. Um nó se formou no meu estômago enquanto eu discava. Ele atendeu no primeiro toque. A voz dele estava tensa, urgente. Vivian, eles entraram com a petição hoje de manhã. Tutela de emergência. Bernardo e Regina estão alegando que você não tem capacidade mental para gerir a empresa. O ar simplesmente sumiu dos meus pulmões. O casaco escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque suave. O quê? Eles anexaram depoimentos de testemunhas, declarações juramentadas. Não é mais só conversa. Eles querem o controle legal. Por um segundo, o mundo girou. Lembrei-me do convite gentil da minha mãe. Vamos falar sobre o futuro, e do sorriso educado e forçado do meu pai quando passamos um pelo outro na última reunião do conselho. Eu achava que aquilo era um avanço, mas era só preparação para um ataque. Eles planejaram isso, eu sussurrei, mais como uma constatação de que caí numa armadilha do que uma pergunta. Vitor não suavizou a resposta: sim, e estão agindo rápido. As tortinhas de limão que comprei para o jantar, um gesto de paz para pais que já tinham decidido me apagar, pareciam de repente absurdas na caixa, sobre o balcão. Sentei-me na beirada do banco perto da porta, o pulso acelerado, e encarei o celular ainda aceso na minha mão, sabendo que não podia ir cegamente para aquele jantar. Não era um convite. Era uma emboscada. E eu tinha acabado de cair no jogo deles. Lembrei-me da voz da minha mãe, 3 dias antes, com um calor que eu não ouvia há meses. Querida, vamos falar sobre o futuro. Apenas um jantar, nós 3. Parecia um fio costurando algo que estava rasgado. Eu queria tanto acreditar que podíamos nos reencontrar que parei na padaria perto da minha antiga escola e comprei tortinhas de limão, as que ela costumava colocar escondido no meu prato quando eu era criança. Agora, com as palavras de Vitor ecoando na minha cabeça, a memória ficou amarga. Aquele tom gentil, o convite, tudo tinha sido ensaiado. Eles não queriam a minha presença, eles queriam a minha submissão. Afundei ainda mais no banco, e outros momentos que eu havia ignorado vieram à tona. Meu pai me cortando no meio de uma frase numa reunião trimestral, terminando meu ponto como se eu nem tivesse falado. A risada leve da minha mãe na frente dos funcionários. A Vivi anda esquecendo as coisas ultimamente, mas quem não, não é? Todos riram, e eu me forcei a sorrir também, fingindo que não era nada. Mas era. Era um processo contínuo de destruição. Eu me convencia de que era apenas a tensão, a idade ou a dinâmica familiar. Disse a mim mesma que estava imaginando, porque a alternativa era dolorosa demais. As pessoas que me criaram estavam, aos poucos, minando minha credibilidade em público, enquanto me davam migalhas de afeto em particular. Fui até a cozinha e abri a caixa da padaria. As tortinhas de limão pareciam as mesmas de sempre, com a massa dourada e o açúcar por cima. Fechei a tampa com as mãos trêmulas e empurrei a caixa para o lado. Elas não eram mais um gesto de amor. Eram a prova de como eu tinha caído voluntariamente na armadilha deles. O celular ainda estava no meu colo, o aviso de Vitor queimando nos meus ouvidos. Percebi que não podia mais ser a filha que buscava a paz. Eu tinha que ser outra coisa completamente diferente, porque o sentimentalismo agora era munição. Vitor empurrou uma pasta sobre a mesa, o peso parecia desproporcional ao que havia lá dentro. Abri, com as mãos rígidas, e as primeiras palavras me tiraram o ar: petição para a tutela de emergência de Vivian Martin. Me forcei a ler cada linha, e cada frase era como um golpe. Liderança errática, declínio emocional, incapacidade de manter o discernimento em ambientes de alta pressão.
Havia depoimentos assinados por pessoas em quem eu já confiei, declarações de testemunhas alegando que eu esquecia datas importantes, descartava dados e agia por impulso. A linguagem era fria e clínica, mas eu podia ouvir as vozes dos meus pais por trás de cada acusação. Vitor me observou em silêncio, deixando-me processar a informação antes de falar. Eles não fizeram isso sozinhos. 2 investidores já sinalizaram apoio. Eles querem um nome familiar, seus pais, para se sentirem seguros. Estabilidade em vez de visão. Fechei a pasta, apertando os dedos com força no papelão. Então eles me trocam por aparências? A própria filha deles? Ele não ofereceu conforto, não era o papel dele. Em vez disso, inclinou-se para a frente, a voz equilibrada. Estão agindo rápido. Se o tribunal conceder o controle temporário, eles podem congelar seu acesso às contas da empresa até o fim da semana. Isso não é teoria, Vivian. Já está em andamento. Tentei engolir a amargura que subia pela minha garganta, mas ela ficou lá, densa e immovível. Pensei em cada sacrifício, nas noites sem dormir, nos feriados perdidos, na luta constante durante crises econômicas e contratempos, apenas para meus pais me considerarem incapaz. Não por preocupação comigo, mas por medo deles mesmos. A pasta ainda estava aberta entre nós, meu nome em destaque, como um alvo. Olhei para Vitor, que me encarava com firmeza, e senti a mudança. Não era mais uma questão de decepção. Era sobrevivência. Deslizei a pasta de volta para ele, e minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Então vamos lutar. Fiquei na mesa da cozinha muito depois de o sol se pôr, a petição ainda ecoando na minha cabeça. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira, mas minha mente estava barulhenta, cheia de memórias que eu havia tentado enterrar. Lembrei da última reunião trimestral, quando um membro do conselho se inclinou e disse: "Seu pai comentou que você anda sobrecarregada. Talvez seja hora de ir com mais calma." Na época, eu dei risada, mas a memória agora parecia diferente. Meus pais estavam plantando a semente da dúvida em ouvidos já dispostos a uma história mais fácil. Outros fragmentos voltaram, pequenos e incisivos. Um jovem associado se oferecendo para esclarecer minhas próprias projeções, como se eu não pudesse ler os números que eu mesma tinha criado. A chefe de um departamento hesitando antes de responder às minhas perguntas, esperando para ver se Regina ou Bernardo falariam primeiro. Eu havia ignorado tudo, dizendo a mim mesma que estava imaginando, que estava cansada. Meus olhos se fixaram na caixa da padaria sobre o balcão. As tortinhas de limão pareciam perfeitas, intocadas, mas agora me ridicularizavam. Não eram mais doces lembranças de infância. Eram a prova de como a nostalgia me cegou facilmente. Eu entrei na armadilha deles sorrindo, com os braços cheios de gestos de paz, enquanto eles afiavam as facas nas minhas costas. Um arrepio percorreu meu corpo quando o pior pensamento surgiu: e se o conselho acreditasse neles? E se meus anos de precisão e disciplina fossem apagados por algumas declarações juramentadas e uma narrativa ensaiada? A ideia me apertou o peito, e minha respiração ficou superficial. Apoiando as mãos na mesa, forcei-me a ficar de pé. O medo era perigoso, mas a negação tinha sido pior. Eu não podia mais me dar ao luxo de ter nenhum dos dois. Se meus pais estavam dispostos a me destruir pedaço por pedaço, eu teria que encontrar as falhas na armadura deles também. Na tarde de uma quinta-feira, me forcei a voltar ao escritório, embora as paredes parecessem diferentes, como se até o vidro sussurrasse. Andei pelos corredores com o queixo erguido, determinada a não deixar ninguém ver como minhas mãos tremiam quando fechei a porta da minha sala. A petição dos meus pais havia me ferido, mas não me quebrado. Ainda não. Eu estava organizando alguns relatórios para Vitor quando ouvi uma batida leve na porta. Luan Torres, um dos contadores júnior, estava na entrada. Ele mal tinha saído da faculdade. Geralmente era reservado, educado e tão diligente que raramente chamava a atenção. Mas agora os ombros dele estavam tensos, e seus olhos passavam rapidamente pelo corredor antes de ele entrar. Ele segurava um pedaço de papel dobrado como se o simples contato queimasse.
Senhorita Martin, ele sussurrou, a voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Acho que a senhora deveria ver isso. Estendi a mão, e o tremor nos dedos dele denunciava o risco que estava correndo. Ele não esperou que eu abrisse, apenas recuou em direção à porta. Por favor, não diga que veio de mim. Então ele se foi. Abri a folha e o ar me faltou. Era um e-mail impresso do servidor da empresa. O assunto: apoio pré-transição. O corpo do texto era curto e direto: assim que assumirmos o controle interino, os bônus serão distribuídos de acordo. Assinado por Regina Martin. Li 2, depois 3 vezes. As palavras eram mais afiadas a cada leitura. Controle interino. Não era se, mas quando. Bônus prometidos em troca de lealdade. Isso não era preocupação com minha saúde ou com o futuro da empresa. Era suborno disfarçado em um texto educado. Pressionei a página contra a mesa, o pulso acelerado. O tempo todo eu estava me dizendo que estava exagerando, que as pequenas ofensas eram acidentes. Mas aqui estava, em preto e branco, corrupção premeditada. E Luan, um funcionário tranquilo e discreto, tinha escolhido me entregar a prova. Ele poderia ter ficado em silêncio. O silêncio teria sido mais fácil, mais seguro, até lucrativo se os bônus fossem reais. Mas ele não o fez. Ele viu a verdade e a entregou a mim, trêmulo, mas resoluto. Algo dentro de mim se acalmou pela primeira vez em dias. Senti uma faísca de clareza. Se até um jovem contador tinha coragem de se opor a eles, eu não tinha desculpa para vacilar. Coloquei o e-mail em uma pasta com a etiqueta Evidências e soube que a luta tinha mudado. Meus pais não estavam apenas me sabotando, eles estavam comprando seu futuro. E eu tinha acabado de receber o fio para desvendá-lo. Não esperei por outra convocação. Fui para a mansão na noite seguinte e entrei no escritório, onde os dois estavam sentados. A luz da lareira projetava um brilho âmbar suave em seus rostos. Por um momento, eles se pareceram com os pais que eu lembrava, meu pai com a testa franzida, minha mãe com seu sorriso calculado. Mas as palavras que se seguiram eram de estranhos. Vivian, Regina começou, em um tom gentil o suficiente para se passar por bondade. Nunca quisemos que isso se tornasse uma guerra. Você fez coisas incríveis, mas a vez de todos chega. Nós só queremos que essa transição seja digna para você. Bernardo se inclinou para frente, juntando as mãos como se estivéssemos discutindo o tempo. É melhor sair antes que comecem a fazer perguntas. Podemos manter a discrição. Deixá-la sair com dignidade. É um ato de misericórdia, filha. Misericórdia. A palavra me atingiu como gelo. Minha garganta se fechou, mas eu a forcei a abrir. Vocês entraram com uma petição pelas minhas costas. Disseram ao tribunal que sou incompetente. Isso não é misericórdia. É uma máscara. E eu tenho as provas. Pela primeira vez, a expressão deles mudou. O sorriso de Regina vacilou, e o maxilar de Bernardo se contraiu. Mas nenhum deles admitiu nada. Eles apenas trocaram um olhar, aquele que eu já tinha visto 1000 vezes quando se uniam para enfrentar o mundo. Não fiquei mais. Qualquer conversa além disso só lhes daria vantagem. Virei-me e saí, o eco dos meus saltos no mármore e o pulso firme de um jeito que não sentia há semanas. Mais tarde, em meu próprio escritório, comecei a analisar os registros financeiros da empresa com um olhar mais atento do que nunca. Foi então que os números começaram a brilhar como brasas em um quarto escuro. Um pagamento de $12.000 para uma empresa de consultoria estratégica da qual ninguém tinha ouvido falar. Outros $8.500 para um consultor no exterior, sem relatórios, sem entregas, sem rastro de trabalho real. Recostei-me, olhando para a tela. As cifras gritavam mais alto do que qualquer palavra. Fraude não era mais uma suspeita. Era inegável, registrada e com data e hora. Meus pais não tentaram apenas me derrubar com uma história, eles estavam financiando a traição com dinheiro roubado. E a cada documento que eu salvava em minha pasta crescente,
eu sabia que a fachada de misericórdia deles estava desmoronando, deixando para trás apenas a estratégia pura e fria. No final de semana, meu escritório não parecia mais um local de trabalho. Parecia um bunker. Cada superfície estava coberta com pastas e fichários, cada um rotulado com letras maiúsculas, avaliações médicas, crescimento de receita, retenção de clientes, elogios de equipe. Eu construí a parede de evidências tijolo por tijolo, da mesma forma que construí a própria empresa, com paciência, precisão e sem atalhos. Primeiro, organizei os relatórios médicos, assinados por 2 especialistas que confirmavam o que eu já sabia. Sem declínio cognitivo, sem incapacidade, sem motivo para duvidar da minha liderança. Em seguida, vieram os registros de receita dos últimos 3 anos, gráficos que contavam uma história que os números nunca mentem. Crescimento constante, margens saudáveis, expansão real. Em outra mesa, espalhei os contratos de clientes e notas de agradecimento. As assinaturas deles provavam que minha liderança não era apenas cerimonial. Quando a exaustão chegava, eu me forçava a assistir à gravação do meu discurso no ano passado, no encontro de lideranças. 40 minutos sem uma única anotação, cada fato e número apresentado com precisão. Lembrei-me da ovação ao final, o orgulho quando estranhos reconheceram o que meus pais haviam há muito tempo ignorado. Ao rever, não via sentimentalismo. Eu via clareza. Aquela mulher ainda era eu. Victor ficou em pé na minha frente, tarde da noite, a gravata afrouxada, os olhos semicerrados enquanto ele analisava as pilhas. Isso é bom, ele disse, batendo em um dos fichários. Mas lembre-se, eles podem forjar evidências, inventar histórias, treinar testemunhas. Prepare-se para o ruído. Eu assenti, colocando outro conjunto de pastas no lugar. Podem tentar. Os números não se abalam quando questionados. Levantei-me, inspecionando a fortaleza que havia construído. Isso não era mais sobre nostalgia. As tortinhas de limão, as memórias, a saudade da reconciliação, tudo era cinzas agora. O que estava na minha frente era meu arsenal, e o tribunal estava esperando. O próximo passo não era mais a sobrevivência. Era a guerra. A sala do tribunal tinha um leve cheiro de cera e ar frio, o tipo de lugar onde a verdade deveria ser mais cortante do que o sentimentalismo. Eu entrei firme, vestida de preto, enquanto do outro lado, meus pais já tinham montado seu palco. Regina usava um vestido creme, suave e serena, sua expressão cuidadosamente moldada para uma calma maternal. Bernardo estava ao lado dela, com a postura ereta, projetando a imagem de um patriarca digno, mas sobrecarregado por um dever difícil. O advogado deles começou com um tom de tristeza ensaiado. Não se trata de animosidade, ele disse, gesticulando em direção a eles. Isso é sobre preocupação. Meus clientes são pais amorosos que viram o declínio da filha com crescente alarme, decisões erráticas, instabilidade emocional. Eles agiram não por ambição, mas por necessidade. Mantive as mãos unidas no meu colo, ouvindo a ficção que eles criaram em público. Cada palavra era polida, mas a subtonalidade era inconfundível, pena disfarçada de verdade. Então foi a vez de Victor. Ele se levantou calmamente, sem teatro, e começou a deslizar as pastas sobre o balcão. Meritíssimo, a ré foi avaliada por 2 especialistas nos últimos 18 meses. Ambos os relatórios confirmam a ausência de sinais de declínio cognitivo. Ele abriu a pasta, mostrando as páginas carimbadas e assinadas. Outro fichário veio em seguida, com 3 anos de crescimento de receita, retenção de clientes e contratos de expansão, todos acima das médias do setor. A sala ficou agitada enquanto os gráficos e contratos eram passados à frente. Finalmente, Victor colocou uma pilha de registros financeiros sobre a mesa. Sua voz se tornou mais afiada. E aqui temos a documentação de pagamentos não autorizados. $12.000 para uma empresa de fachada, 8.500 para um consultor no exterior. Essas transferências foram aprovadas pelos requerentes, disfarçadas como despesas da empresa. O juiz folheou as páginas lentamente antes de levantar o olhar. A voz dele era firme, mas soou como um martelo.
Vocês acusam a filha de incompetência enquanto usam os fundos da empresa dela contra ela? Cochichos se espalharam pela plateia. Regina vacilou, suas mãos se apertando no colo. Bernardo abriu a boca, gaguejou e se calou. Pela primeira vez, a ilusão cuidadosamente construída deles começou a rachar, e eu soube que o cenário estava mudando sob seus pés. As palavras do juiz cortaram o ar com finalidade. A petição foi rejeitada e, com ela, a mentira que meus pais vinham ensaiando por meses. Mas o veredito não me protegeu apenas, ele se voltou contra eles. Foi ordenada uma investigação sobre a má conduta financeira deles. A mesma fraude que eles acharam que poderiam enterrar agora os arrastava para a luz. No final do dia, o conselho convocou uma reunião de emergência. Sentei-me à cabeceira da mesa, Vitor ao meu lado, enquanto os membros se ajeitavam desconfortavelmente em seus assentos. A voz de Vitor estava calma enquanto ele apresentava as provas, pedaço por pedaço, os e-mails de teste de lealdade que Regina havia enviado, os pagamentos para as empresas de fachada, os bônus prometidos em troca de silêncio. Cada documento que ele passava sobre a madeira polida parecia um veredito. Quando a discussão terminou, não havia mais debate. O voto foi rápido e unânime. Bernardo e Regina foram destituídos de toda a autoridade. Os nomes deles foram removidos das posições que eles já usaram como coroas. Pela primeira vez, não tinham um palco, um roteiro, nem poder. Do outro lado da mesa, Regina se inclinou para a frente, a voz trêmula o suficiente para soar quase sincera. Nós só queríamos o que era melhor. Eu a encarei, minha voz firme. Vocês queriam o que era de vocês. Eu construí o que é meu. Ela estremeceu, e o silêncio se espalhou pela sala. Os membros do conselho se viraram para mim, esperando por orientação. O momento que antes me aterrorizava agora parecia merecido. O trono que eles tentaram tomar não existia mais, e o peso da liderança voltava ao seu lugar de direito. Assinei os documentos de destituição sem hesitar, sabendo que o próximo capítulo da batalha já tinha começado. 2 semanas depois, entrei na sala de reuniões às 9 em ponto. Cada assento estava ocupado, o ar tenso com expectativa. Quando eu entrei, os membros se levantaram de suas cadeiras em um reconhecimento silencioso. Não era mais pena nos rostos deles. Era respeito. Eu tomei meu lugar na cabeceira da mesa, a cadeira que já me pareceu tão pesada de dúvida. Desta vez, ela se encaixou como se tivesse sido feita para mim. Deixei o silêncio se instalar antes de falar. Esta empresa é o meu legado. Ela foi construída com disciplina, com resistência, com escolhas que nunca foram fáceis, mas sempre foram deliberadas. De hoje em diante, a traição terá consequências, seja de família ou não. Ninguém contestou, ninguém desviou o olhar. Eles simplesmente assentiram, alguns lentamente, outros com alívio, como se o chão sob nós finalmente tivesse se firmado. Por anos, eu lutei para provar meu valor, até para as pessoas que deveriam ter sido as primeiras a vê-lo. Agora, eu não precisava provar nada. A evidência, o tribunal, o voto unânime, tudo isso já tinha feito o trabalho por mim. A reunião terminou rapidamente. Não houve discursos longos, nem aplausos, apenas clareza, pura e silenciosa. Quando saí da sala de reuniões, o corredor se estendia à minha frente, banhado pela luz da manhã. Meus saltos ecoavam firmes no chão até eu chegar à sala que meus pais ocupavam. As persianas estavam fechadas, a mesa vazia, o espaço despojado da presença deles. Parei apenas o tempo suficiente para reconhecer o vazio pelo que ele era, não uma perda, mas uma libertação. Então, continuei a caminhar. Eu não precisava mais da aprovação deles. O que eles tentaram apagar, eu recuperei. O que eles tentaram possuir, eu defendi. E, no final, eu carregava comigo algo mais forte do que uma herança. O legado finalmente se tornou só meu. Obrigada por ouvir a história de Vivian. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.